É assim que fica meu cabelo. Nossa, os nós. Quando eu tô desregulada. Eu tenho um ódio disso, sabe? Um ódio tão forte. Olha isso. Meu cabelo já tá mais curto do lado que eu enrolo. Eu vou fechar a janela. Mas essa é a vida. Alguma coisinha sai da rotina, já me desregula toda, sabe? É um saco. E algumas pessoas às vezes me perguntam: ah, mas tu não era assim antes do laudo? No meu caso, a coincidência é que eu recebi o meu laudo no primeiro ano de vida do meu filho, eu acho, primeiro ou segundo. Primeiro ano, foi ano passado. Então, antes de eu receber o laudo, eu não era muita coisa. Inclusive, eu não era mãe. Eu tinha muito tempo pra mim. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Eu tinha muito tempo pra mim. Então, assim, mesmo que eu tinha oscilações de humor, ansiedade, irritabilidade, uma época eu tive depressão, depois que passava esses momentos, eu tinha tempo pra me regular naturalmente. Eu só não sabia o quanto isso era necessário, né? E eu postei hoje o vlog que eu fiz no dia 25. E não consegui postar o de segunda, eu já nem lembro o que aconteceu segunda. Eu sei que meu filho tava com. Eu acho que segunda ele até foi na escolinha. Eu não lembro, eu tô toda perdida já. Mas enfim, domingo, sábado, a gente deixou meu filho comer um polvilho que tinha leite e ovo na composição. E a gente é vegano, né? Mas assim, a gente pensou, ah, um polvilhinho, né? Não faz mal. E ele queria ir na escolinha, ele come, só que na escolinha elas fazem vegano pra ele. E daí eu e meu marido, a gente deixou de experimentar. Só que a gente não deixou de experimentar um. Polvilho é difícil comer um, né? Nossa, ele deve ter comido uns 7, eu acho. E achei que. Eu não sei o que passou na nossa cabeça, sabe? Porque a lactose é forte, né? Eu tenho intolerância hoje, por exemplo. E ele começou a passar mal já no sábado de madrugada. Acho que era umas 11 horas, meia-noite, ele começou a vomitar. Aí a gente organizou ele e tal, ajudou ele, tirei as roupas de cama. Ele tava com meu marido nessa hora, tava terminando de me arrumar aqui pra deitar. E daí a gente arrumou a cama na sala pra dormir ali do lado da Mica. Tinha um colchãozinho limpo, eu botei ali, arrumei tudo. Acho que não deu meia hora, ele vomitou tudo de novo, sujou outra cama. Aí eu não sabia exatamente qual remédio dar, o que fazer, porque é a primeira vez, em 2 anos e 8 meses, é a primeira vez que meu filho tem sintomas assim fortes de virose, sabe? Ele nunca teve. Tipo assim, vômito e diarreia junto, ele nunca teve. E vômito ele vomitou muito poucas vezes, e quando vomitou era catarro, assim. Então, a gente levou ele no plantão, e daí a médica deu umas orientações pra gente do que fazer, qual remédio tomar e não sei o quê. E daí, isso foi no sábado, né? Domingo a gente ficou por casa, ele sentia dor de barriga, ele tinha diarreia e tudo mais. Segunda eu não faço ideia, eu não lembro. Mas eu acho que ele acordou bem e foi pra escolinha, mas eu não lembro. Só que segunda de noite pra terça, eu não sei o que aconteceu. Esse guri não dormiu. Ele acordou assim, tipo, acho que 2 horas, 3 horas da manhã, não lembro agora. E nunca mais dormiu. E daí eu falei pro meu marido, lembra que a médica falou que quando a criança fica muito agitada, assim, ela tá com dor e não sabe dizer. Então a gente tem que dar um remedinho de dor pra ela. E daí meu marido falou assim, não, eu quero tentar outras coisas, não sei o que, não sei o que lá. Então tá bom. Aí eu fiquei na cama, ele foi brincar com o Matias. 5 horas eles voltam pra cama. E o Matias ainda agitado, não queria dormir. Aí eu fui lá, busquei o remedinho que o pediatra receitou, dei pra ele. Aí demorou um tempinho, mas eles dormiram. E eu acabei indo dormir com a Mica, porque meu marido falou assim, vai dormir tu lá na sala, porque alguém tem que estar bem amanhã pra ficar com ele. Daí eu fui dormir com a Mica e ele ficou lá fazendo o Matias dormir, mas aí o Matias acabou dormindo. Isso foi na terça. Aí o que acontece? Eu não pude trabalhar na terça. E terça-feira é o primeiro dia da semana que eu vou na academia.
Eu acabei não indo trabalhar porque, como o Matias demorou pra dormir, a gente deixou ele dormir mais. Era umas 7 horas e pouco, ele tava dormindo ainda. E daí a gente ficou assim, não vamos acordar, né? Vamos deixar ele dormir. Aí eu levo ele na escolinha de tarde. Só que daí de manhã, ele não tava 100% bem, né? A gente ficou por casa. E eu acho que eu não cheguei com ele na pracinha de manhã. Porque quando a gente vai na pracinha, ele dá uma cansada. E daí ele dorme super bem meio-dia. Mas eu acabei não indo. Aí eu fiquei em casa com ele. Até o vlog que eu consegui fazer antes dessa semana foi nesse dia que a gente tava em casa e ele tava brincando na lama. Que é uma coisa que ele gosta muito. Eu fiz um quadradinho ali nos fundos, no chão, assim, numa certa profundidade. E daí eu encho de água, ele brinca de lama, aí depois vem o sol, seca tudo, esvazia. Mas a gente chama de açude, daí ele brinca muito de carrinho ali. Aí eu limpei ele, organizei ele. Terça-feira, acho que meu marido tava aqui, não lembro mais. É que às vezes meu marido trabalha de casa. E daí a gente fez a meu marido tava. A gente fez o almoço. É porque terça-feira eu tinha um vlog. Vlog não, eu tinha um. Eu ia entrevistar a nutricionista de tarde, né? Então meu marido ficou em casa. Aí, perto do meio-dia e nada de seguro dormir. Nada, assim, saracoteando, não queria dormir de jeito nenhum. Eu acho que a gente não chegou a dar o remedinho dele. Nada dele dormir. Até que chegou a hora de eu trabalhar, né? Fazer a entrevista com a convidada, né? Que eu agendei com ela, não posso desmarcar. Então meu marido ficou com ele. E no fim, acho que eles foram dar uma volta de carro e daí meu filho dormiu. Nossa, daí eu tinha que levar ele pra escolinha antes das 2 horas ali, né? E só que ele tinha ido dormir, eu acho que era. Acho que ele foi dormir era 1h20, 1h40, não lembro que horas que ele. Não lembro que horas que ele foi dormir. Sei que o meu marido, a gente falou assim: deixa dormir, eu vou ficar em casa de tarde, eu não vou trabalhar, vou ficar com ele. E tranquilo, né? Priorizei ele, fiquei com ele aquele dia. E é uma escolha minha fazer isso, né? Ter um trabalho flexível que eu possa cuidar do meu filho quando ele tá doente. O problema é que isso me desregula. E é uma coisa que eu não posso controlar, é o que eu sinto, né? Eu vou tentar passar um creme no meu cabelo pra ver se melhora. Depois eu lavo. Uma hidratação. E eu vou fazer a hidratação durante o vlog, porque eu não tenho tempo. E daí isso me desregula totalmente, né? Porque quando eu comecei a fazer a rotina com a psicóloga, nossa, as coisas começaram a fluir, eu me senti regulada, produtiva, enfim, seguindo passo a passo, né? Só que acontecem coisas da vida. Meu filho fica doente. Por exemplo, uma coisa que não tá na minha rotina e eu nem sei como colocar é que eu preciso fazer exames de saúde, né? Faz tempo que eu não faço, exame de sangue. Desde que meu filho nasceu, eu não fiz um exame que eu tinha que fazer, que as mulheres, quando são mães, têm que fazer depois que o filho nasce. Meu filho já tem 2 anos, e 2 anos e 7, 8. Enfim, eu não fiz ainda. Então eu tô sempre me deixando pra depois, né? E o meu trabalho, eu quero que o meu trabalho dê certo. Então eu priorizo o meu trabalho. E parece que eu tô sempre atrasada com o meu trabalho. Aí, por exemplo, ontem de manhã, eu tava desregulada e tudo mais. Aí eu falei pro meu marido, vamos organizar umas coisas aqui em casa. Final do ano eu gosto de dar uma limpada no que a gente não usa, né? Então eu comecei a fazer umas arrumações aqui, não trabalhei. E é sempre assim, quando eu vou fazer uma coisa da casa ou resolver algum problema na casa, eu não trabalho, né? Meu marido tem um emprego fixo e eu tenho um emprego flexível. Mas o meu trabalho tem suas agendas, né? O meu compromisso é das 11 a 1 hora, que é os horários da live. Tem um dia que eu faço entrevista e no outro dia, nos outros dias eu abro a live, né, para conversar com as pessoas, para estar disponível com as pessoas sempre nesse horário. E daí, fora isso, eu tenho mais flexibilidade, né? Então eu tenho que fazer conteúdos, eu tenho que reformular meu site, às vezes a gente tem que criar algumas coisas para live, enfim. Esse é meu trabalho, né? Eu sou streamer, eu sou criadora de conteúdo e apresentadora. É isso que eu faço hoje.
Só que essas coisas do dia a dia me desregulam muito. E hoje, por exemplo, meu cabelo tá assim, porque essa noite eu não dormi. Eu passei a noite inteira enrolando o cabelo. Eu queria muito que essa marca aqui me patrocinasse. Não vou mostrar qual que é, mas é roxinha. Porque ela é mágica. O rótulo dela fala assim, cuidado, produto extremamente viciante. E é verdade, porque esse creme, ele é maravilhoso. Eu tô passando bastante porque meu cabelo tá todo detonado. E ele solta meus nós, assim, de uma forma mágica, é impressionante. Mas meu cabelo tá todo quebrado, tá todo enosado. Às vezes eu tenho que cortar. Eu acho que foi terça ou foi ontem, não lembro, que eu cortei a pontinha. Porque tava um nó impossível de soltar. Isso é uma coisa que me incomoda muito, me irrita. Mas eu não tenho o que fazer, sabe? Por enquanto. Eu me esforço muito pra parar de enrolar o cabelo, assim. Eu tento... Esses dias eu peguei um ursinho, tentei mexer no ursinho. Eu peguei essa vaquinha aqui, ó. Tentei mexer no rabinho dela, ver se era uma sensação parecida. Porque o enrolar o cabelo, além de eu ter a sensação que aperta perto da raiz quando eu enrolo, eu tenho a textura do cabelo. Quando tu enrola, ele fica com uma textura diferente no dedo. Então são coisas sensoriais, sabe? Que é difícil achar algo pra substituir. Tô tendo algumas ideias, vamos ver se me ajuda. Mas o enrolar o cabelo é ruim porque detona o cabelo, né? Ele começa a quebrar, ele já tá mais curto de um lado, então é um saco. E eu não achei nada que substitua. Eu tentei fazer aquele da bolinha. Não é a mesma coisa, não é, porque eu descobri que não é uma ansiedade, é uma ansiedade, mas não é só o movimento, sabe? O enrolar o cabelo tem a textura do cabelo, tem a pressão que faz na raiz, tem a pressão que eu faço no dedo quando eu aperto bem o cabelo em volta do dedo, então tem várias coisas. E agora é buscar correr atrás do prejuízo, sabe? Hoje eu ia na academia, mas ontem eu comi uma comida ruim e eu passei muito mal. Ontem, deixa eu ver, hoje é terça de noite. Meu marido fez arroz e coisa arada. E meu marido serviu o pratinho do meu filho e eu tava na mesa com meu filho. Então meu marido não viu, mas eu botei o probiótico no pratinho do meu filho. A gente tem um probiótico que a gente dá de vez em quando pra ele recuperar os anticorpos e tudo mais, né? Pra ajudar ele. E eu botei no arrozinho dele. E meu marido não viu. E daí quando a gente saiu da mesa, eu fui dar banho no meu filho, meu marido recolheu a mesa, foi organizar as coisas. E ele pegou o restinho do arrozinho do meu filho, que ele não tava comendo muito aquele dia, e colocou junto com o outro arroz. E eu costumo comer no outro dia, sem problema nenhum, né? Só que ele não sabia que tinha probiótico. E quando tem probiótico, aquilo fermenta. Aí na quarta-feira, eu esquentei minha comida rapidão e eu não cheirei as coisas que eu nem suspeitei. E eu tinha um pote, assim, com restinho de massa, eu botei um molho ali, e do lado eu botei o arroz, então ficou tudo no mesmo pote. Na hora que eu vim sentar, tá gravado na live, eu comi aquele arroz e achei estranho. Eu não olhei ainda, não sei quantas colheres eu comi, porque eu botei pimenta, eu adoro pimenta, então eu acabo dando uma disfarçada. Mas daí eu comi aquele arroz e achei, que esquisito. Aí eu até cheirei. Eu não sei se eu comi uma, duas colheres, não lembro. Eu sei que tá esquisito, não vou comer. Aí eu botei lá na pia e descongelei uma marmita que tava congeladinha lá pra eu comer. De tarde, eu terminei a live, eu dei meia horinha pra descansar e eu dei uma mentoria de marketing, que eu faço também. Aí depois da mentoria de marketing, eu já comecei a sentir meio estranho na barriga. Aí começou, sabe? Começou com diarreia, vômito, um vômito muito jato forte. Ai, foi horrível. E muita dor na barriga, né? E disse, com certeza aquele arroz estava estragado, não é possível. E daí eu odeio ficar assim. E ontem era o dia que meu marido não tava trabalhando em casa, então eu tinha que buscar meu filho e eu tava me contorcendo de dor. Aí eu deitei lá na cama, fiquei quietinha, não tava melhorando. Aí eu tomei, como meu filho tava ruim esses dias, a gente tinha uns remédios em casa, né? Eu tomei o remédio do meu filho e eu ainda tô tomando soro, mas eu tô tentando comer outras coisas hoje. Tomei o remédio do meu filho pra cólica, da dor, né? E a Mica, a coisa mais querida, foi deitar comigo. Ela aninhou na minha barriga, assim, ficou bem quentinha a minha barriga. E foi passando, assim. E daí, do nada, ela saiu correndo e nunca mais voltou a deitar comigo. Parece que ela foi lá só pra tirar minha cólica. Querida. E eu tô olhando porque ela tá aqui agora. Eu botei uma caminha dela aqui. E daí, eu até tinha pedido pro meu pai buscar ele pra mim, né? Pra eu não dirigir. Eu não gosto. Eu tenho capacidade de dirigir, eu dirijo bem.
Mas eu não gosto de dirigir quando eu não tô 100%, sabe? Eu não gosto de confiar, de ser confiante. Se eu não tô fisicamente 100%, se eu tô desregulada, eu não gosto de tentar, ou, sabe, com direção, com carro, eu não gosto, assim. Quando eu tava grávida, chegou um período da gestação que eu parei de dirigir. Porque eu ficava muito desatenta, minha memória é muito ruim na cabeça, sei lá o que é que acontece na grávida, né? Então eu tava com meu marido, às vezes eu ia dirigindo com meu marido do lado, pra eu não perder o costume e pra ter alguém me olhando. Mas as últimas vezes eu lembro que até um sinal vermelho eu quase passei, sabe? E daí eu disse pro meu marido, eu não vou mais dirigir. Quando eu tô no período de gestação, eu parei de dirigir. Depois voltou normal, tô dirigindo normal. Só que quando eu não tô bem, eu não gosto de arriscar, sabe? Ainda mais quando meu filho tá junto. Mas aí eu pedi pro vô e o vô ia vir, só que ele se atrasou no compromisso que ele tava. E ele falou, ai filha, eu vou, mas eu vou acabar chegando no tal horário. Eu disse, ah, eu acho que eu já tomei remédio pra dor, tá um pouco melhor, então deixa que eu vou. Porque meu marido também não ia chegar a tempo, ele pegou o Uber, mas não tava conseguindo, né, o Uber. E o que que acontece? Eu não gosto de buscar meu filho depois de tal horário. Porque meu filho não fica legal, ele fica chateado. E eu não acho justo com ele, sabe? Então, eu peguei e fui. Fui rezando pra não ter cólica, não ter dor de barriga, pra dar tudo certo, pra eu conseguir dirigir na ida e na volta. Mas consegui. Cheguei em casa, tava tudo bem. A gente chegou em casa e eu disse pra ele que eu não tava bem, né? Mas aí eu mostrei pra ele o quartinho que a gente arrumou, as coisas que eu arrumei aqui em casa, que eu mudei o quarto dele, o meu e tal. Daí eu fui lá, fiz uma surpresa, fiquei brincando com ele e daí o pai chegou. Aí o pai assumiu as coisas, né, pra eu poder melhorar. Mas já me bagunçou toda. Aí hoje eu acordei, botei roupinha de academia, eu ia na academia, eu ia voltar à minha rotina. E eu tava levando ele na escolinha, comecei a sentir cólica de dor de barriga, né? Disse, aí não vou arriscar. Eu não sou muito de arriscar as coisas, sabe? Depende muito. Mas a minha saúde, assim, não. Eu pensei, tem gente que melhora fazendo academia. Se fosse cólica menstrual, com certeza eu iria, porque a academia ajuda muito a reduzir. Mas como eu não comi direito ontem, eu passei muito mal, eu desidratei. Eu nem tinha tomado café direito, porque hoje de manhã foi uma correria, não tinha pão. Aí eu tomei só um shake com, enfim. E na volta daí eu ia comprar pão, ia comendo um pão pra academia. Daí eu pensei, quer saber? Eu vou pra casa, vou comer uma bananinha com aveia, vou tomar o soro, vou ver se é pra melhorar. E daí daqui a pouco eu vou de tarde, então, mas não quis arriscar, né? Então eu não fui na academia. Pra mim é uma quebra de rotina, assim. Eu não aprendi a gostar de rotina, porque quando eu fui ficando mais adulta, eu comecei a ter ansiedade, eu comecei a ficar desregulada, eu não sabia, né? Teve períodos que mais, períodos que menos. Só que isso, a gente acaba não conseguindo ter rotina quando a gente tá assim. E eu passei 34 anos sem saber que eu era autista. Então, foi mais fácil eu odiar a rotina do que eu tentar me encaixar. Eu não conseguia. Eu não conseguia me encaixar na rotina. Eu lembro que eu tinha rotina quando eu tinha 18 anos. Que eu trabalhava numa gráfica, morava com meus pais. E eu chegava da gráfica, tomava banho, jantava, jogava no The Sims, dormia, no outro dia da manhã acordava e ia pra gráfica. Eu fazia isso todos os dias. E tava super bem. Nossa, eu lembro de me sentir muito bem, muito feliz, muito tranquila. Muito, assim, estável, sabe? Mas eu nunca pensei que era por causa da rotina, ou enfim, nunca. Aí eu passei, daí depois disso que eu comecei a ter outras situações na vida que me geraram ansiedade, frustração, né? Várias coisas, depressão, tudo mais, que me desregularam. Eu acabei tendo dificuldade com a rotina. Então foi mais fácil odiar a rotina. E eu nunca parei pra pensar que a rotina me ajudaria, né? Aí eu olhei quase todo o vídeo pra cá. Mas a câmera tá aqui, então. Desculpa. Mas daí, agora que eu entendo que eu sou autista, agora que eu tô me conhecendo melhor, eu sei que a rotina me faz muito bem. E eu fiz já testes, a psicóloga me ajudou a fazer testes com a rotina e realmente fez muito sentido, me ajudou muito. Só que, quando vem essas situações, eu priorizo o meu filho, ou alguma coisa da casa que tem que resolver, ou uma coisa administrativa que eu tenho que resolver, enfim, isso me tira da rotina.
E é muito difícil voltar. Assim, não que eu não consiga, mas eu sinto, assim, um desconforto, sabe? É um desconforto por não conseguir ir na academia e é um desconforto por... eu não sei explicar. É como se fosse... Tem um monte de coisa pra fazer e eu não sei o que eu vou fazer primeiro. Que nem... Eu tô expandindo um pouco mais o vlog hoje. Vou fazer um teste. Mas hoje de manhã eu pensei assim, nossa, eu tenho a manhã inteira livre, o que que eu vou fazer? Eu não vou na academia, o que que eu vou fazer? Porque eu quero fazer conteúdo, eu quero fazer o site, eu quero não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, sabe? Um bilhão de coisas. E eu tenho uma planilha no Trello lá. Ai, falei a mais. Eu tenho uma planilha lá que me ajuda a me organizar. E ela tá toda estruturada pra me ajudar. Mas eu não tenho o hábito de ficar entrando lá. Eu acho que eu criei resistência à rotina há tanto tempo que eu já evito me frustrar, sabe? Mas algumas coisas eu consigo usar lá e colocar lá. Mas eu queria ter a minha criação de conteúdos mais organizada. Teve uma época que eu fazia conteúdos para marketing e que eu comecei a fazer uma rotina de criação de conteúdos que eu aprendi com uma professora por por esse Kanban, que a gente chama, né? E deu muito certo, ficou super leve criar conteúdo, sabe? Porque tava tudo organizado. Só que agora não tô conseguindo, eu faço as lives, né? Geralmente eu não fazia lives, então a live me gera necessidade de regulação também. Tudo gera, né? Mas a live gera um pouco mais. Então, em resumo, já, né? Tá tudo desorganizado, agora tem que correr atrás das coisas. E essa sensação é muito difícil de que tem que resolver um monte de coisa atrasada. E isso ajuda a piorar a rotina, porque terça-feira, a entrevista com a convidada. Eu não consegui trabalhar direito o dia inteiro. Mas na segunda, agora que eu lembrei, segunda de noite, que foi quando meu filho começou a passar mal, eu estava aqui trabalhando até mais tarde, porque eu precisava terminar o card. Eu não lembro se foi segunda ou se foi domingo. Eu precisava terminar o card que eu ia publicar, eu acho que foi domingo. E o card convidando as pessoas para assistir a entrevista, né? E daí tu faz um card ali, faz a capa aqui, faz não sei o que lá, faz não sei o que lá, vai ajusta, faz o corte da live. E daí quando eu começo a trabalhar de noite, porque pra mim, assim, ó, se eu sento no computador, ou é pra jogar ou pra trabalhar. E mesmo quando eu jogo, às vezes eu invento de trabalhar. É uma coisa assim, é um vício, que é o meu hiperfoco trabalhar, né? Mas é um vício. Aí eu vou ali e começo. Ah, eu vou fazer uns cortezinhos rapidinhos da live. Ah, tem que arrumar a capinha da live. Ah, tem que fazer não sei o quê. E quando eu vejo, eu fico até 1 hora da manhã trabalhando em algo que eu não precisava fazer. Aí eu durmo, eu acordo cansada, porque meu filho acorda 5, 6 horas, né? Tem que levar na escola e tudo mais. Fico cansada. Não produzo no outro dia o que eu preciso. E o fato de eu não produzir no outro dia me dá mais vontade de trabalhar para botar as coisas em dia. Aí, se eu não cuido, de noite eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou começar a trabalhar de noite. Aí, meu cérebro ativa de noite, eu não consigo desligar. Demora muito para dormir. É uma bola de neve. Essa noite eu não sei por que me deu insônia. Não tenho certeza. Mas eu acho que tem um pouco a ver do fato de eu ter ficado de cama ontem de tarde, sabe? Porque eu odeio ficar doente. Odeio. Eu odeio não ser produtiva. Então, não poder trabalhar pra mim é um saco. E é meu hiperfoco, né? Então, eu fiquei de tarde assistindo série, que eram séries legais e tal. E até fazia muito tempo que eu não fazia isso, de sentar ali, olhar uma série, olhar um filme. Fazia muito tempo. Fiquei fazendo isso pra passar o tempo, dormir cedo. E é um outro problema, quando eu durmo muito cedo, eu acho que eu fui dormir e eram umas 9 horas, 8, 9 horas, quando eu fui dormir. E o problema é quando eu deito nesse horário, 8h30, 9 horas, eu acordo de madrugada. Eu acordo 1 hora, vou no banheiro. Eu levanto da cama, eu não durmo mais. Eu começo a pensar em trabalho. Eu criei vários conteúdos essa madrugada na minha cabeça. Daí eu vou lá, tomo água, daí eu volto, daí eu pego a minha gata, daí eu tento dormir, daí eu enrolo o cabelo, daí eu não consigo, daí eu volto. Aí eu peguei a Mica, não, a Mica eu não peguei, né, Mica? Eu peguei daí o Clarence tava deitado na minha cama, fui lá, me abracei naquele gatinho gostoso. E ele assim, bem quentinho, assim, ronronando. Não dormi. Já era 4 horas da manhã, eu acordei a 1. Às 4 eu não tinha dormido ainda. E é bem comum essa insônia no autismo, né? Mas é um saco. Aí chega uma hora que eu acho que eu cheguei a tentar jogar meu joguinho. Eu tenho um joguinho no celular que costuma me dar sono. Comecei a jogar, não adiantou.
Não sabia mais o que fazer. Eu até procurei o meu livro, eu tenho um Kindle e eu não sei onde ele tá. Eu procurei, não achei. Nossa, tá ali. Eu botei a luz aqui e não achei. Meu Kindle me ajuda a dormir quando eu leio também, mas eu não achei. Aí, no fim das contas, eu deitei aqui com a Mica. Aqui, ó, na caminha dela. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eu deitei aqui nesse colchãozinho e deitei com a Mica. É um colchãozinho de berço que a gente deu pra ela, que era do Matias antes, né? Ele não usa mais. E é a caminha dela. Eu deitei ali e dormi com ela. E foi como eu consegui dormir. Que eu não tava conseguindo dormir. Enfim, o vlog de hoje é sobre isso. Eu queria fazer um vlog dos dias que eu tô mais feliz, mais produtiva e animada. Eu acho que eu fiz alguns da academia, né? Mas normalmente nesses dias eu tô super hiper focada em trabalhar logo e eu acabo esquecendo. Mas eu vou me esforçar pra corrigir tudo isso. Então é isso. Mais um dia desregulada correndo atrás.